Quero estacionar meu nariz na seção de ervas do mercado de São José, pensar que meu nome é Mauricéa, trago na bolsa um batom vermelho e uma gilete para usar embaixo da língua. Mal completei 20 anos e acredito na vida e no amor. E me imagino caminhando entre os boxes do mercado, feito usava fazer naquela época, quando andava à procura da mistura perfeita para me servir de banho. E me banhava com molhos de arruda, quebra-pedra, espadas de São Jorge ou Santa Luzia, combinados entre si e entre todos para deixar claro que comigo ninguém podia. E assim me curava dos caminhos fechados e da escuridão noturna reinante, quando saía para trabalhar, toda trabalhada na sedução, fugindo da família a mim destinada, criando um destino brilhante, cravejado de paetês e vidrilhos, coisa que já nem se usa. Lembrar é coisa em desuso. Ficar velho é coisa que não se deve usar sob qualquer justificativa. É feito melancolia, perdeu a serventia, efeito dos tempos, dos ventos que varreram minha vida, varreram a história e o rumo do mundo. Minha história se confundiu e meu mundo caiu muitas vezes. Eu ficaria feliz em ter as sobrancelhas de Maísa. Os cabelos, eu sempre preferi loiros, quando os tinha. E sinto pena de mim por não ter guardado a inocência e saber o quanto acreditar na vida e no amor é brega, piegas, e sem o mínimo direito a se tornar cult. Canções podem se tornar cult. Flores plásticas podem sofrer essa mutação. Estampa de animais, cult. O amor não. O amor é brega, sem remédio. Estico os olhos sobre a paródia de varanda de minha kitnet e lembro quantas vezes eu me montava no banheiro do bar porque saía com a roupa ensacada em plástico de supermercado para não dar pinta diante da família, para não causar desconforto pulmonar na tia asmática e já viúva, muito sacrificada e empenhada em me tornar um adulto merecedor de respeito, respeitando a circunstância que fez de mim sua herança, a única, deixada pela irmã morta, tão jovem e tão solteira, embora grávida, partiu durante o parto. E lembro ainda, buscando uma estampa perfeita, precisava circular a tarde inteira pelo cais de Santa Rita, enchendo de pernas as ruas da Zona da Cachorra, procurando uma canecalon loira e lisa para completar meu cabelo na noite do Chantecler, palco de vida e morte de momentos meus. E o Chantecler não existe, faz é tempo, eu soube. O governo interditou reformas, restauração, o casarão feito tudo neste mundo não resistiu aos dias. O que resiste em mim é o costume de apelidar qualquer lugar onde se reúnam primas e donas de Chantecler. Puro carinho, para reviver um tempo quando eu ainda vivia. Vivia pelas ruas do Recife Velho, só na fechação, apertada em minissaias muito mini, que eu ficava puxando para baixo. Charme puro. Porque achava lindo quando via as meninas puxando a calcinha que teimava em se refugiar do arredondado da bunda, atendendo ao apelo do rebolado. E eu, sem bunda, sem calcinha, lutando para manter preso entre as pernas aquele apêndice de sexo que me sobrava sob o conforto da cueca. Coisas das quais nunca consegui abdicar, nem do pau, nem da cueca. Me restava o arremedo de puxar a saia, os dedos em pinça, a mão atravessada pelas costas, valorizando o movimento. Omar, tá acordado? Vou buscar os remédios. Omar é meu cu.
me chame de Mauricéa. Meu nome é Adriene Mirtes. Mauricéa é o meu segundo romance e quinto livro publicado. É a história de uma travesti em transição do Recife para São Paulo e uma travesti já idosa. É um livro de memórias. Ela se encontra acamada e recordando de sua vida. Mauricéa, eu costumo dizer que foi um presente do universo, porque eu não me inspirei em ninguém especificamente, eu não conhecia nenhuma travesti, não entrevistei ninguém. De fato, a ideia para o livro me surgiu no Recife, numa viagem para participar de um evento literário lá. E depois de uma visita ao mercado de São José, me veio esse primeiro parágrafo pronto. Eu anotei ele num caderninho de anotações e guardei. E algum tempo depois, por uma série de circunstâncias, eu resolvi desenvolver a história. E a circunstância de Mauricéa ser uma travesti, dessa forma, não foi pensada, não foi articulada, assim. Em nenhum momento eu decidi que eu ia escrever a respeito de uma personagem travesti. Por conta desse primeiro parágrafo, né, foi que eu percebi que essa personagem era uma travesti, né, porque ela fala de ter na bolsa um batom vermelho e uma gilete para usar embaixo da língua. Então, por esse detalhe, eu soube que seria uma travesti. Pelo detalhe dela falar que quer pensar que seu nome é Mauricéa e que mal completou 20 anos, me veio a ideia de que era uma pessoa já velha, né, recordando, e a partir disso eu fui construindo essa história. E pelo fato de eu ter decidido, na verdade não decidido, ter descoberto por esse parágrafo que se tratava de uma pessoa idosa, né? Um dos motes de discussão do livro é essa questão do envelhecimento, uma pessoa que viveu uma transição de época também, né? De uma época praticamente analógica para essa época que nós vivemos tão digital. E uma pessoa que viveu uma transformação muito grande na sociedade, né? Porque se a gente pensar, né, a Mauricéa, na minha concepção, ela é uma idosa já hoje com quase 80 anos, ela viveu, ela nasceu e cresceu numa sociedade muito, muito, muito diferente da sociedade que nós temos hoje. E a despeito disso, né, infelizmente, as condições para uma pessoa travesti não mudaram tanto, né, infelizmente. Embora tenhamos vivido muitas transformações, muito crescimento em termos tecnológicos, alguns avanços sociais, mas esses poucos avanços que vivemos, eles parecem que vão e vêm, né? De vez em quando dão uns passos de volta e aí avança mais um pouquinho, é um avanço muito paulatino. Mas, enfim, dos fios condutores dessa narrativa é essa discussão da velhice. O outro fio condutor seria essa busca pelo amor. Foi os dois pontos que eu procurei usar como espinha dorsal da história, né? E quando eu percebi que essa pessoa era uma personagem, né, já com mais de 70 anos, eu descobri também por isso que ela teria vivido a sua juventude, boa parte da sua juventude, durante a ditadura militar.
né? E isso precisava estar de alguma maneira no livro. Mesmo que ela tenha sido uma pessoa que não tenha participado ativamente, né? Não tenha tido nenhum engajamento político, mas ela viveu e sofreu as consequências disso. Então eu procurei, através de pesquisas, né, saber como seria a vida de uma travesti nesse período da ditadura, né? Que assim foi um período particularmente difícil para a sociedade como um todo e especificamente para pessoas nessas condições, né? Tinha esse agravante. Eu descobri nessas pesquisas que existia um esquadrão chamado Antibichas, né, durante essa época, e embora ele não fosse oficial, mas havia uma perseguição específica a homossexuais e travestis, enfim, pessoas da comunidade que hoje a gente chama de LGBTQIA+, né? E que durante aquele tempo nem tinha nomenclatura, na verdade era tudo muito misturado, né? E isso a própria Mauricéia fala em sua narrativa. Esse outro viés da busca pelo amor, né? Eu procurei explorar porque eu fiquei imaginando o quão particularmente difícil deve ser, né, para pessoas trans ter esse amor reconhecido, né, naquela época. Nas minhas pesquisas também eu soube que era muito comum entre os jovens, né, eles tinham relacionamentos com outros garotos, né, homossexuais ou, enfim, na época de adolescência ela nem era ainda travesti, né? Mas embora eles tivessem esse relacionamento, eles não se permitiam admitir gostar de outro homem, querer estar com outro homem afetivamente ou sexualmente. Então, eles tentavam criar uma barreira assim de se colocar numa posição diferente como ativos na relação e muitas vezes estabeleciam ali, na maioria das vezes, acho que praticamente todas as vezes, dizer muitas vezes é eufemismo, se estabelecia ali uma relação de abuso, não é? Porque eles maltratavam, eles humilhavam o outro para se colocar numa posição diferente, para negar esse desejo, né? E para provar para a sociedade e principalmente para si, porque como o relacionamento geralmente era secreto, né? Era escondido, era uma questão de provar mais para si mesmo que não eram homossexuais, que não eram homoafetivos e que estavam ali apenas usando o outro, né? E a partir disso também eu procurei explorar como essa pessoa viveu esses diversos relacionamentos ao longo da vida, envelheceu passando por tudo isso, e se em algum ponto chegou a estabelecer de maneira mais forte, mais concreta, o seu amor próprio, né? Para não aceitar mais aqueles abusos, para não achar normal, que era uma coisa que de fato a sociedade normalizava, né? Haja vista que mesmo os relacionamentos héteros viveram boa parte do tempo nessa relação abusiva, né? Sempre as mulheres colocadas como passivas, como pessoas que necessitam de ter um outro do lado, que precisam dessa validação do homem, né? Enquanto companheiro, marido, protetor, que seja. Inclusive, muitas relações abusivas também estabelecidas
com mulheres eu trago à tona no livro. E até porque eu penso que essa grande dificuldade que a sociedade tem em aceitar a homossexualidade masculina, a feminina também. Eu falo da masculina porque, no caso, o homossexual masculino, pelo menos a gente pensa, é senso comum pensar que ele quer se aproximar, que ele quer ser uma mulher. E isso é uma inverdade, que não é uma regra, né? Existem homens que são mais femininos, existem outros que não. Existem homens que são plenamente masculinos e que apenas se interessam afetivamente e sexualmente por outros homens, e isso não é problema algum. Mas enfim, para fechar o raciocínio, eu penso que essa dificuldade que a sociedade tem em aceitar, né, os homens mais femininos, vem exatamente do preconceito contra a mulher, vem da misoginia, do patriarcalismo tão arraigado na nossa vida cotidiana, né? Todos nós crescemos, pelo menos nós que temos mais idade, crescemos sob essa educação patriarcal, essa educação misógina, essa educação que normaliza a violência contra a mulher, que coloca a mulher num local de submissão e subalterno mesmo ao homem. Outro detalhe em relação a Mauricéia é que Mauricéia é o nome que popularmente a cidade do Recife teve durante o período do Maurício de Nassau, né? Durante a administração holandesa. Na verdade era um nome holandês, enfim, que eu não saberia pronunciar, mas que na língua do povo virou Mauricéia. E Mauricéia, por conta disso, se tornou um nome feminino popular na cidade do Recife durante muito tempo. Mauricéia, no livro, é também a mãe de Omar, né, esse personagem que nasceu homem e que se descobriu mulher travesti depois de uma certa idade, né? Na verdade, era desde criança, mas essa descoberta, essa afirmação chegou depois da vida já jovem, né? Depois da juventude. Em relação a isso, a história de Omar, né, Mauricéia, ele se mistura muito com as ruas do Recife durante a juventude, né, antes dele vir morar em São Paulo. E existe um imbricamento mesmo entre a vida dele, a pessoa que ele é, a pessoa que ela se tornou depois e a própria cidade do Recife, né? E a própria condição de se saber nordestino, nordestina, pardo, né? Em meio a uma sociedade que também tem todo tipo de preconceito aos nordestinos, aos pardos, aos negros, enfim, indígenas e seus descendentes. Mas eu quero ler um outro trechinho para vocês, um pouco antes de encerrar a minha fala. Tudo o que mais precisamos para ser feliz é de amor. Somos ensinados desde muito cedo e saímos por aí afora cometendo toda sorte de erros por causa desse mesmo amor. A gaiolinha não me ensinou uma equação para resolver a maneira correta de amar. Problema sem solução. A gramática aprendida não tem palavras suficientes para definir o que seja esse sentimento. Como pode o amor ser capaz de maltratar, de provocar tanta agonia, adoecer a gente? De verdade, penso, o amor apenas é. O bom e o mal são bichos que nascem dentro de nós e se fazem gestos na direção dele. Não é o amor que faz mal,
Nós é que descaradamente usamos seu santo nome para justificar as vilanias. Quem está livre de vilanias? Eu? Titonha? Jonas? Gilmar? Romero? Quem quer se livrar da vida? Jonas, Gilmar, Romero, eu quis transformá-los em histórias vividas por um fantasma, figuras distantes. Ah, mulher tola eu sempre fui. Achar que havia dois de mim. Agir feito fosse possível separar Omar de Mauricéa. De jeito nenhum. Omar e Mauricéa sempre foram uma só entidade. Euzinha da Silva, essa criatura mal ou bem resolvida ao sabor do vento, improvisando movimentos para se fazer e refazer, para ser feliz. Uma vez eu li, já não lembro onde, é preciso ter um par para ser feliz na dança da vida. Achei lindo. Eu podia ter sido muito feliz se soubesse desde cedo que Omar era o par perfeito, na verdade o único, para Mauricéa. Omar de Mauricéa ou de Titonha, Mauricéa de Dona Anunciada ou de si mesma ou de Omar, todas enraizadas na lama do mangue recifense, caranguejos se alimentando do cadáver de cada amor. Jonas, Gilmar, Romero, Titonha, Mauricéa. Omar de Mauricéa foi uma outra possibilidade de título que eu pensei para esse livro, porque existe um costume, pelo menos existia, eu não sei se hoje ainda se usa, no Recife, no interior de Pernambuco, de anunciar as pessoas pelo nome da mãe. E como a mãe de Omar era Mauricéa, então ele seria Omar de Mauricéa. E essa enunciação pela mãe, a meu ver, tem uma carga muito forte, porque a mãe é a primeira cidadela do ser humano. A mãe é o primeiro solo, né? Embora aquático, onde o ser humano pisa, de onde ele sai para o mundo. E essa relação entre o solo, a cidade, o lugar, para mim é muito importante, para mim pessoalmente. E no caso dessa personagem, também tem uma importância muito grande, esse enraizamento que na transição dela de uma cidade para outra, ela pensa poder se transformar em outra pessoa, indo para outro lugar, né? E depois descobre que para onde ela vai, aquela cidade vai junto. Aquilo que ela é, né? Aquilo que a cidade fez dela, vai acompanhar ela aonde ela for. Do mesmo modo, a mãe, a meu ver, acompanha a personagem e até por isso ela adota esse nome de Mauricéa, quando se descobre mulher. E aí no final eu acabei optando por deixar apenas Mauricéa, o título do livro, e deixar que Mauricéa saísse dessas páginas e pudesse caminhar por aí. E eu tenho a esperança de que, por meio desse vídeo, Mauricéa chegue até você e possa também conversar e falar de si e ser ouvida e encontrar acolhimento para quem ela sempre foi
e precisou externar. Agradeço a vocês o tempo despendido para assistir esse vídeo e desejo que tal qual Mauricéia, todos possam, em algum momento, se descobrir e sair de si para o mundo. Obrigada.